Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Começa agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Acontece neste final de semana a 4ª Romaria de Três Lagoas. Empresário de Campo Grande é condenado por ato golpista de 8 de janeiro. Em parceria com a Prefeitura, SESI oferece curso de robótica para crianças. A Assistência Social realiza blitz para orientar sobre a importância de combater a discriminação social. E hoje eu vou receber aqui no estúdio a médica endocrinologista Priscila Scatena. Nós vamos falar sobre diabetes. Já. O Tribuna Livre é um oferecimento das lotéricas Caminhos da Sorte, Genil dos Bar Espetos, Drogaria 7 Farma e Big Com Materiais para Construção. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. Para esta quinta-feira, a previsão indica mudanças no tempo com a aproximação e avanço de uma frente fria. O dia amanhece com tempo firme, porém, ao longo dele ocorre um aumento de nebulosidade. Além disso, são esperadas chuvas fracas a moderadas e, localmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tais instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao avanço de um cavado que antecede a chegada da frente fria. A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica também favorece a formação de nuvens e chuvas. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 26 graus inicialmente e devem atingir 35 ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 25 e a máxima de 38. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi registram 26 graus pela manhã e chegam no período da tarde a 36 e 37 graus, respectivamente. Paranaíba, no Bolsão, tem mínima de 25 e máxima de 35. Em Três Lagoas, na mesma região, os valores variam entre 27 e 37 graus. No norte do estado, o município de Coxim tem mínima de 25 e máxima de 35. Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá atingem 38 graus nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 27 e 29 graus. Porto Murtinho, no sudoeste, registra variação entre 29 e 40 graus, temperatura mais alta do dia. Muito bem, calorão continua atingindo Três Lagoas. Agora são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, e neste momento os termômetros registram 33 graus, com sensação térmica de 38, isso mesmo. Calor intenso, umidade relativa do ar em 58%. E a previsão de chuva, previsão de 50%, pode ser que chova aí até o final da tarde. E a partir de amanhã, espera-se uma queda na temperatura. Com a chegada do outono, uma frente fria atinge o estado e deve aí diminuir um pouquinho esse calorão todo que estamos enfrentando há pelo menos 2 semanas. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Vamos dar início aqui às nossas informações até o meio-dia. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99.5 FM ou também pelo Facebook, onde nós também estamos ao vivo.
Nosso Facebook é o Difusora Três Lagoas. Aproveite e já nos siga por lá, porque sempre está atualizado com muita informação de Três Lagoas, região do nosso estado, do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas e 7 minutos. Horário de almoço já, né? 7 horas já foi faz tempo. E olha só, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o SESI, através do projeto Bibliotecas SESI Indústria do Conhecimento, está oferecendo curso de robótica para crianças de 7 a 11 anos. As aulas ocorrem uma vez por semana, com duração de 2 horas. O curso proporciona um ambiente estimulante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. As crianças aprenderão a enfrentar desafios complexos, fortalecendo seu raciocínio lógico e sua capacidade de encontrar soluções criativas para quebra-cabeças e problemas do mundo real, promovendo a colaboração entre os participantes, estimulando o trabalho em equipe, resolução de problemas em grupo e também a socialização. As inscrições estão abertas e para efetuar é necessário apresentar documentos pessoais da criança, documentos do responsável, comprovante de escolaridade e comprovante de residência, na sede da Biblioteca do Parque São Carlos, que fica na Rua Irmãos Cameste, número 688. O atendimento da unidade é de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 7 às 11 e também no período da tarde, das 13 às 17. Este curso é voltado especialmente para crianças de escolas públicas. Então, se você tem um filho aí de 7 a 11 anos e deseja que ele faça esse curso de robótica, basta fazer as inscrições no endereço que eu acabei de citar. Agora são 11 horas e 9 minutos, 11 e 9. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência, realizou na última segunda-feira uma blitz educativa para abordar o tema o Dia Internacional de Combate à Descriminalização Racial. Celebrado em 21 de março, ela tem o intuito de reconhecer a batalha e as conquistas de direitos sociais para todas as raças. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em memória ao massacre de Sharperville, que ocorreu na África do Sul em 1966. O evento aconteceu no período da manhã e à tarde na Avenida Rosário Congro, em frente à base da Defesa Civil, no centro da cidade. É um tema bastante atual, né, e que realmente merece essa atenção. A gente precisa, dia a dia, se conscientizar sobre a importância do combate de qualquer tipo de descriminalização. Falou que alguma dessas questões, né, que com certeza sempre incita o ódio, a violência. Então, essas campanhas são muito importantes. E olha só, a PAI de Três Lagoas está arrecadando chocolates para tornar a Páscoa dos seus alunos ainda mais feliz. O repórter Henrique Ferian esteve com a diretora da instituição, Neuza Inácio, e tem informações. E a gente está aqui na PAI de Três Lagoas para bater um papo com a Neuza Inácio, que é a diretora da instituição, para falarmos da Páscoa. A Páscoa que está chegando e a PAI está numa campanha para conseguir arrecadar aí chocolate para entregar para os seus alunos nessa data que é bastante importante para todos nós. Neuza, como é que está a expectativa, como é que está essa arrecadação para a instituição, para a PAI aqui de Três Lagoas? Bom dia. Bom dia Rádio Difusora, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Então, nós estamos aqui com a campanha da Páscoa, essa campanha é o segundo ano que nós estamos fazendo aqui na nossa escola. A campanha iniciou em fevereiro e nós estamos aí na reta final. Nós estamos arrecadando caixas de chocolates. A nossa meta é entregar uma caixa de chocolate a cada aluno da nossa escola. Hoje nós temos pouco mais de 250 estudantes
Então, quem puder colaborar conosco na nossa campanha, quem quiser doar uma caixa de chocolate, pode vir aqui na Rua Generoso Siqueira, 798, trazer as caixas de chocolate, que nós agradecemos imensamente em nome de todos os nossos estudantes, em nome da nossa comunidade. Bom, vocês resolveram padronizar, né? Porque é mais fácil a caixa de bombom do que, de repente, um ovo de Páscoa, por conta de um aluno vai ganhar uma caixa de chocolate, o outro vai ganhar uma caixa de chocolate e assim por diante. É isso que a gente pode entender? Isso, é padrão, né? Porque a caixa de chocolate, ele tem um valor menor do que um ovo da Páscoa, né? Então, assim, com a arrecadação das caixas de chocolate, nós organizamos um pacote, uma lembrancinha com uma marca da Páscoa, não é? Então, eles recebem como se fosse um presente da Páscoa, com o símbolo da Páscoa. E a entrega nós faremos no dia 27 de março, onde nós estamos organizando um evento da Páscoa, onde nós teremos um culto ecumênico, virá um pastor, um padre, onde nós organizaremos também apresentações com os nossos estudantes, com a temática da Páscoa. Então, assim, e esse evento será organizado tanto no período matutino, como também no período vespertino, para que todos os nossos alunos venham para participar conosco, para a gente falar um pouquinho da Páscoa. E nesse dia nós estaremos entregando esse mimo para eles também. Tem um significado importante para todos essa data. Bom, para quem quiser fazer essa doação de uma caixa, ou de 2, ou de 3, ou de 10, ou se quiser uma caixa fechada, como a gente já viu aqui, né, com ovos, aliás, com caixas de bombom, pode se dirigir diretamente à PAI, né, só tocar a campainha no interfone e fazer essa doação sem problema nenhum. Portanto, dia 27 tem essa festa, portanto, tem aí pouco mais de uma semana para você conseguir fazer a sua doação, ou uma semana exatamente, né, Nil? Isso mesmo, nós estaremos encerrando a campanha no dia 25, na segunda-feira, porque aí os professores vão embalar as caixas de chocolate para nós fazermos a entrega na quarta-feira, no dia 27, para todos os nossos estudantes. E quem tiver a disponibilidade, quem quiser colaborar conosco, é só vir aqui na Rua Generoso Siqueira, 798, que nós estamos aqui. E já agradecemos a todos que já colaboraram conosco, agradecemos a Rádio Difusora por estar aqui também mais uma vez conosco, divulgando a nossa campanha da Páscoa, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. E a instituição da PAI 2024 segue fazendo seu excelente trabalho, né? Como sempre. E as novidades para esse ano, o que você pode destacar para a gente em relação aos trabalhos? Então, nós estamos aí com uns projetos novos esse ano. Nós estamos, mais uma vez, nós estamos aí reativando a banda da escola, que assim está sendo uma alegria muito grande para os nossos estudantes, porque a música alegra, né? Então, nós estamos esse ano reativando a banda da escola. Nós estamos também finalizando um projeto da brinquedoteca aqui na escola, que agora em abril a gente vai estar inaugurando a brinquedoteca aqui na escola. É um projeto novo esse ano. Então, esse ano nós estamos iniciando com os 2 projetos, a banda e a brinquedoteca, que a gente inaugura agora em abril. Portanto, a PAI segue fazendo seu trabalho, um trabalho muito importante aqui em Três Lagoas e que, obviamente, continua ajudando aí cerca de 250 alunos que estão aqui nos 2 períodos do dia. E, claro, sempre precisando e contando com a ajuda e colaboração de todo o Três Lagoense, né? A ajuda é sempre bem-vinda, não só nessa parte de doação de caixas de chocolate para Páscoa, mas durante todo o ano, né, Neuza? As ajudas são sempre bem-vindas, até porque vocês estão sempre ali trabalhando no limite, né? Com certeza, né? Nós estamos agora encerrando a campanha da Páscoa, mas nós recebemos também de toda a comunidade doações de cestas básicas, de roupas, calçados. O que a comunidade puder doar para a nossa instituição, para a nossa escola, toda ajuda é bem-vinda. Nós estamos aqui, né, o dia todo, das 7 às 11, das 13 às 17 horas.
E quem quiser também visitar a nossa escola, conhecer o nosso espaço, conhecer como é que funciona a escola, conhecer os nossos estudantes, serão bem-vindos à nossa escola. Deus, é o núcleo rural da APAE. Ele funciona, ele está funcionando e é com qual finalidade que vocês têm essa unidade? Então, lá é a unidade 2, né? O ano passado nós regulamentamos, nós organizamos o processo da escola, o Conselho Estadual de Educação aprovou. Então, lá esse ano nós temos também algumas salas de aula e alguns projetos que funcionam lá no núcleo rural, nesse espaço 2 que nós temos. Portanto, a APAE, ela funcionando e diariamente fazendo esse belo trabalho aqui em Três Lagoas. Obrigado, Neuza, pela disponibilidade e sucesso para você e para todos que trabalham aqui na parte administrativa, professores da APAE, que a gente sabe que vocês são fundamentais na vida de centenas de famílias em Três Lagoas. Isso mesmo, a gente agradece mais uma vez a vinda de vocês aqui em nossa escola e quando precisarem estamos aqui de portas abertas. Muito obrigada a todos, obrigada Rádio Difusora por essa parceria. Com imagens de José Martins, Henrique Ferião para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Então, ainda dá tempo de ajudar a APAE, que é uma instituição filantrópica e depende, de ajuda de todos que puderem. Agora são 11h18, 11h18. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já com entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição, com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Eu já recebo aqui no estúdio a doutora Priscila Scatena, ela que é médica endocrinologista. Nós vamos falar sobre um assunto muito amplo,
porém importantíssimo, que é diabetes. Ela vai tirar todas as dúvidas, falar sobre quais os tipos de diabetes, se existe prevenção, uma vez diagnosticado, como é feito o tratamento e muito mais. É a partir de agora. Doutora, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de vir aqui falar desse assunto, né? Que faz parte do nosso dia a dia. A gente ouve de alguém que tem diabetes, ou um parente, um familiar, enfim. É um assunto, assim, relativamente popular, mas que ainda envolve, né, alguns mitos, né, que está relacionada à doença. Já vamos começar falando sobre quais os tipos de diabetes que existem. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, são vários tipos de diabetes, né? Os mais comuns são o diabetes tipo 1, que está mais relacionado, o diagnóstico é mais na infância, e o diabetes tipo 2, que está mais associado a outras doenças como a obesidade, né? Então, basicamente, são esses dois tipos os mais comuns. E o gestacional, que são alterações glicêmicas associadas nessa população em específico. Mas são vários tipos. Tem diabetes monogênicos, tem diabetes secundário. Então, mas o grande número de pacientes acometidos se transita nesses dois tipos, tipo 1 e tipo 2. E, doutor, o que difere o tipo 1 do tipo 2, que são, assim, os mais comuns? O tipo 1 é um diabetes em que eu tenho alteração genética. Esse paciente já nasce com essa alteração e, através de gatilhos, seja ele infecções, situações que geram estresse, enfim, ele ativa. É muito discutido ainda essa questão do gatilho, mas é alteração relacionada à parte genética. E aí, a partir do momento que ele deflagra a doença, ele já tem uma insuficiência da produção de insulina pelo pâncreas é comprometida. Então, é um paciente que, inicialmente, a gente já tem que entrar com estratégia de insulinoterapia. Tá? Uhum. Então, eu tenho uma destruição das células beta-pancreáticas que produzem a insulina. Então, qual que é o tratamento de escolha? Insulina. E, doutora, quais são os principais sintomas? Né, que antes de a pessoa descobrir que ela tem diabetes, né, imagino que o corpo começa a dar alguns sinais? Sim. Na grande maioria das vezes, principalmente nesse paciente que é o DM1, ele abre, e geralmente população infantil, ele abre com perda de peso, uma fome excessiva, mesmo comendo muito, ele tem perda de peso, então urina demais, muita sede, fome, tá? Altera também a questão do sono, vigília, tá? Então, são pacientes que têm muitas queixas relacionadas a essa fase aguda. Perda de peso, boca seca, urina demais, fome. São os sintomas mais perceptíveis. Uhum. Doutora, eu já ouvi relatos de mães que descobriram da pior forma a diabetes em seus filhos. Já num caso grave, em que a criança foi internada, algumas até quase chegando ao coma. Por que isso acontece? Então, no DM1, acontece essa destruição de células beta a partir do momento que inicia a doença. Então, deixa de produzir insulina. A insulina é um hormônio muito importante. Que faz pega a glicose, basicamente, pega a glicose e coloca dentro da célula. Aí o que acontece? Não tem a insulina, há uma destruição abrupta de insulina, então eu não tenho esse hormônio importante. E aí eu tenho esse excesso de glicose. Essa glicotoxicidade no sangue faz com que tenha esses sintomas mais agudos e levando ao estado de cetoacidose diabética. É a emergência mais grave do diabetes, que geralmente a gente encontra nessa população que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, que é essa destruição abrupta das células, da produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. E, doutora, é um mito ou é verdade? Quem é diagnosticado com diabetes não pode comer doce?
A pergunta que não quer calar. Gente, veja, se coloca na dor do paciente, de um paciente que tem diagnóstico de diabetes. Imagina uma criança. Imagina uma criança, né? Então, isso, quando o paciente às vezes chega no nosso consultório, ele chega numa situação de restrição absoluta, não pode isso, não pode aquilo, sob um terrorismo. Veja, é uma doença que infelizmente a gente não tem cura. Ela tem controle, ela tem boa... Hoje a gente tem um arsenal terapêutico, a gente tem as monitorizações. Então, assim, é um paciente que vai conviver com isso. Óbvio é que eu tenho uma doença que o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato, enfim, leva a um ajuste maior. Então, a grande diferença é que o paciente ele precisa ter a consciência, o que é a doença dele. Quais os limites que ele precisa ter, quais os cuidados que ele precisa ter, de qualidade de vida, de exercício, de alimentação, de sono. Mas, veja, colocar para um paciente que recém-diagnosticou a doença ou que vive com essa doença, que ele nunca mais vai poder comer um bombom sonho de valsa. Exatamente. Ou um pudim, um ovo de chocolate, agora vem a Páscoa. Como que você consegue auxiliar um paciente desse jeito? Então, não. Então, isso é mito, tá? Esse paciente, ele não tem a produção de insulina, certo? Ok. Só que também, se ele viver comendo isso e não fazendo o que precisa ser feito, lógico, ele entra no estado crítico. Que é essa emergência. Então, vamos lá. Vamos no equilíbrio. Vamos educar esse paciente de como ele vai fazer. Então, quando ele comer o pudim, não é uma rotina, mas eventualmente, quando ele for comer esse pudim, como que ele faz? Qual que é a estratégia? Quanto que ele usa de insulina? Qual que é o cuidado que ele tem que ter na monitorização dessa insulina? Tá? Então, entender como que a doença se comporta, entender que hoje eu tenho estratégias de tratamento que me dão uma facilidade muito grande desse paciente se manter controlado e bem conduzido, mas que ele tem uma flexibilidade. Ele pode viver como toda e qualquer pessoa, por mais que ele tenha diabetes. Eu acho que esse é o contexto. Tá? É dar arsenal para que ele possa conduzir e saber entender o que ele pode, o que ele não pode, o equilíbrio que ele vai manter nisso, para ele conseguir viver bem, com qualidade de vida, sem estigma, com uma doença que não tem cura. Porque imagina, né? A pessoa ser diagnosticada com diabetes, essa tipo 1, né? E de repente ser privada de tudo é uma punição. Chega a ser uma punição, né, doutora? Chega. Porque se é uma questão genética, a pessoa não escolheu. Não escolheu. Né? Então, é entender isso e proporcionar estratégias que consigam fazer com que ele entenda a doença e que ele possa administrar da melhor forma possível. Administrar a insulina, olha, índice glicêmico, olha, esse alimento tem tanto, então provavelmente vai subir tanto. Então, vamos lá, antes de você fazer uso, aplica a insulina, monitora, entende? Então, não é na linha da restrição, da proibição, mas é dar condições para que esse paciente viva com qualidade de vida, que ele entenda a doença dele e ele se permita esses momentos que ele tem de querer experimentar um pudim. Que ótimo. É muito importante falar sobre o assunto por isso, porque ainda existem, né, doutora, infelizmente, muito mito em volta, né, da doença. E, doutora, um simples exame de sangue, a pessoa vai lá, faz um hemograma, né, uma vez por ano, geralmente as pessoas fazem check-up. Já é possível identificar? Sim. No DM1, geralmente, a gente pode não conseguir identificar de imediato, né? Pode aparecer, às vezes, uma glicose alterada, enfim. Mas no DM1, geralmente, a gente tem uma forma mais abrupta. É difícil de pegar esse paciente na condição pré-clínica, tá? Então, é um pouquinho mais individualizado. Agora, o DM2... existem outras doenças que esse paciente entra no nosso radar de procurar alteração glicêmica. Então, como que é? Paciente que tem antecedentes de
família com obesidade, com diabetes, com hipertensão, sedentarismo, estilo de vida, né? Pacientes que tiveram, por exemplo, diabetes gestacional, tá? Pacientes que usam outras medicações. Então, esse paciente, ele entra na indicação de a gente investigar com frequência a glicemia sérica. E, doutora, quando um paciente, ele faz um exame de sangue e dá que a insulina está alterada, e não a glicose, e a glicose normal, ele tem diabetes? Não. Legal. É assim, ó, muito cuidado, porque a insulina, ela não é uma relação direta, tá? Então, é que através da insulina, a gente calcula o ROMA-IR. É uma forma da gente calcular resistência insulínica, tá? Então, não, um paciente que tem insulina alta, ele não é portador de diabetes. O que ele tem é um alto risco de vir a ter diabetes tipo 2. Já seria uma predisposição. Exato. O que acontece? É mais ou menos isso. O que acontece? Quando a fisiopatologia, o que leva ao DM2, o diabetes tipo 2, é justamente a resistência insulínica. A alta dessa insulina. Ou seja, eu tenho uma produção maior dessa insulina para ela tentar compensar essa glicose no lugar certo. Então, quem tem índices altos de insulina tem uma resistência insulínica. E aí, só para a pessoa entender, as pessoas que estão nos ouvindo, para ela entender que sim, pode ser que você pode vir a desenvolver. Então, na verdade, a dosagem da insulina, ela tem todo um raciocínio clínico, dentro de um contexto clínico do paciente. Então, ela nos indica o ROMA-IR, que a gente dá para calcular, que é a resistência insulínica. E sim, pode ser uma chance de vir a ter diabetes, que é a fase pré-clínica da doença. No diabetes tipo 2, a gente consegue rastrear isso. E no diabetes tipo 2, doutora, como você disse, às vezes envolve fatores de doenças pré-existentes, estilo de vida. Se diagnosticado precocemente, ela tem cura? Legal. Quando a gente fala em cura, veja, é uma doença que ela é multifatorial. Então, eu não diria cura. Hoje existe um conceito, já estudos grandes, robustos, falando em remissão, tá? Então, o que eu sempre falo para o paciente, quando ele me vem na fase pré-clínica, que eu já detecto insulina mais alta, que eu já vejo padrão de resistência, nós vamos construir uma mudança de comportamento para que ele sustente a evitar da doença iniciar, deflagrar e ele sustentar esse processo. Então, um paciente que não tem ainda diagnóstico de diabetes, mas ele tem uma preocupação maior em não ter a doença, ele consegue sim evitar de ter. Ou então, evitar que tenha um agravo, entende? Então, em condições de pré-diabetes, que é a glicemia de jejum alterada e a tolerância diminuída à glicose, esses pacientes com mudança de comportamento, medicina do estilo de vida, acompanhar de perto esse paciente, sim, ele consegue evitar de evoluir para uma doença clínica. Por isso que é tão importante, né, doutora, uma visita regular ao médico, né? Com certeza. Doutora, agora os famosos chás. Né? Quem nunca ouviu a avó falando, o chá disso cura diabetes. O chá daquilo controla a glicose. Isso é fake news ou é fato? A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Tem algumas... o que a gente tem para tratamento? O que eu tenho para tratamento não é o que eu acho. É o que a ciência me mostra. Então, é tudo baseado em evidência científica. Então, eu não tenho nada que me comprove que esses chás, eles fazem essa cura. Veja, é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, como eu vou falar para o meu paciente que o chá cura? Ele não cura. Algumas ervas podem diminuir, sim, ajudar a auxiliar, sim, mas isso eu não tenho evidência. Então, não entra na prescrição. Acaba sendo um risco, Acaba sendo um risco, porque eu tenho que propor para o meu paciente uma medicina baseada em evidência. O que eu tenho de evidência para tratar? Então,
Então é mito. É mito. Doutora, em relação, eu já vi também casos, principalmente de pessoas mais idosas, que ela desenvolveu a diabetes, né? E alguns, assim, ignoram o tratamento, não querem cuidar. Quais as consequências de uma pessoa com diabetes e que não faz o tratamento correto? Isso no diabetes tipo 2, como ainda ele tem a produção ainda de insulina, esse paciente convive anos, né? Anos que ele tem medo da doença, então ele negligencia, ele finge que ela não existe. No começo, é uma doença que não dá sintomas, como no DM1 que a gente falou. No DM2, o paciente vai convivendo, né? E aí vai começando a ter complicações como diminuição de acuidade visual, então retinopatia. É um paciente que é muito frequente no consultório, que ele começa a ter impotência sexual. É um paciente que começa a ter formigamentos nas pernas, né? Começa a não sentir, começa a ter lesões e não sabe que tem, onde que foi. Então, neuropatia, né? Nefropatia. Então, esses sim são comprometidos. Aí, ele chega no pronto-socorro com infarto, então alteração cardiovascular. Então, assim, é uma doença sistêmica. Se é uma doença sistêmica, é uma doença que ela pode vir a complicar em vários parâmetros, né? Então, olho, rim, coração, neuropatia, tá? E trazer aí complicações graves, que aí a gente fala em amputação, em diálise, enfim. Então, é não negligenciar. Hoje, não é a doença que te define. Você não é um paciente diabético, você tem diabetes. A partir do momento que você tem uma doença, você tem que conhecê-la, né? Para você ter qualidade de vida. Hoje a gente tem estratégias de tratamento que fazem com que o paciente tenha uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Por que negligenciar? Exatamente. E, doutora, qual a relação da diabetes com a diálise, hemodiálise? Porque eu já até estive ali no setor na auxiliadora fazer uma matéria e a maioria dos pacientes são pacientes que têm diabetes, estão fazendo hemodiálise e na fila do transplante. Uma pessoa que tem diabetes, ela vai ter que chegar a esse ponto de hemodiálise em algum momento da vida ou não necessariamente? Não necessariamente. E com as medicações, com as estratégias de tratamento que a gente tem hoje, a gente já tem medicações que são nefroprotetoras. Entende? Então, as complicações graves que a gente vê, infelizmente, é por quê? Porque não teve o tratamento adequado, não cuidou dessa doença desde o começo, entendeu? Então, hoje, a perspectiva é de ter cada vez menos complicações com o arsenal terapêutico que a gente tem hoje, entendeu? Então, não, isso não é para acontecer, mas infelizmente ainda acontece, por quê? Porque durante todo o curso da doença não foi dada a importância e o tratamento adequado. A negligência, né? Infelizmente. E, doutora, a questão da diabetes gestacional, né? A mulher, ela é saudável, aí, de repente, ela tem esse diagnóstico. Por que isso acontece? Existe uma predisposição? A partir de então, ela terá diabetes? Ou é só aquele momento? Como que funciona nesse sentido? Depende muito. É assim, ó. Diabetes gestacional, existe alguns fatores de risco, tá? Obesidade, hipertensão, nível de atividade física, antecedentes da mãe com doenças crônicas, né? Portador de diabetes, uso de medicamentos, tá? Se tá num sobrepeso antes de engravidar, extremos de idade, tá? Gestantes de baixa idade, gestantes mais velhas, né? 38, acima de 35 anos. Então, são fatores de riscos que podem estar associados a essa condição, que é o diabetes gestacional. E aí, o estado gravídico, ele tem outros hormônios que também são contra-insulínicos, que agem contra, lógico, para proteger o feto que está ali. Tá? E aí é que entra essa questão. Alteração hormonal, alteração dessa paciente quanto
ela era saudável. Sim, esse saudável, ela tinha sobrepeso? Ela ganhou muito peso na gestação? Como se ela se alimenta? Entendeu? Então, isso vai de uma condição muito mais ampla. Entende? Ah, ela fez tratamento, fertilização? Como que foi essa gravidez? Entende? Então, são os fatores de risco. Aí a gente olha para a questão clínica e vê a perspectiva do diabetes gestacional. E veja, depende do curso, como foi, e depende depois de como ela vai manter essa qualidade de vida, como ela vai manter essa rotina, tá? Então, mas não é uma condição sine qua non. Teve diabetes gestacional, vai ter diabetes depois. Não. Mas é muito frequente uma coisa muito importante. A paciente nem sabe que ela era diabetes. Que ela tinha diabetes. Ah, descobre na gestação. E aí descobre na gestação. Entendeu? Essa é uma outra condição. Essa condição é muito frequente, é mais frequente até, mas não é diabetes gestacional. Então, aí há uma grande chance dessa paciente, provavelmente, né, manter o diagnóstico. Então, é muito importante, uma vez diagnosticado diabetes gestacional, depois você rastrear e ver como que vai evoluir. E como que é a gestação de uma mulher com diabetes, doutora? Ela consegue levar uma gestação tranquila ou requer mais cuidados? Ela entra numa classificação de gestação de alto risco, tá? Porque eu posso ter complicações, tanto materna quanto fetal, né? Então, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, restrição do crescimento intraútero ou macrosomia, tá? Que é o bebê muito grande, hipoglicemia depois, hora que nasce. Então, ela entra num critério de gravidez independente de como for o tratamento. Se é com insulina, se é com medicação, se é só com alimentação, não importa. Então, aí depois a gente vê essa questão do tratamento, mas não importa. Toda paciente que foi diagnosticada com diabetes gestacional, ou então diabetes pré, na verdade, né? Uma diabetes prévia, esse contexto é muito importante porque eu posso ter desfechos ruins para a mãe e para o feto. Então, ela é uma gestação de alto risco. Mas é possível, por exemplo, a mulher tem a diabetes tipo 1, ela já tem, né? Totalmente. Desde novinha, ela pode ser mãe. Totalmente. Ela pode e deve. E é aquilo que eu falei, diabetes 1, você tem uma vida inteiramente normal, tá? Inclusive, eu tenho uma gestante que eu tenho um carinho muito grande por ela, que ela veio de fora e ela começou a acompanhar comigo e ela ficou super bem. E aí, depois ela teve a gestação e foi tudo bem. E ela tá com a filha linda em casa. Que maravilha. Com todo o acompanhamento. Por isso que é bom, né? Esses cases de sucesso. Muito, case de sucesso pra quem total. Tá ouvindo, né? Fortalece, é possível, né, e ela é linda. E ela teve uma gestação, uma mãe que, assim, sabe? Ela se transformou. Porque ela se cuidava, ela sabe. Se ela estiver me assistindo, ela sabe quem é ela. Que bom. Doutora, e sobre a consulta a um endócrino, né? É uma especialidade médica. Todos devem fazer uma consulta periodicamente ou só quem está com algum sintoma? O que você recomenda? Essa pergunta tem um viés importante, né? Porque eu vou falar que compensa. Mas eu acho que o que a endocrinologia me traz, assim, e que eu consigo abordar meu paciente de diversas formas. Porque é uma especialidade, veja, eu lido com hormônios, né? Só que esses hormônios, eles atingem tudo do paciente. Então, eu tenho uma visão muito mais global do paciente. Tá? Os pilares do estilo de vida, a medicina do estilo de vida. Então, eu acho que a endócrino, ela nos proporciona isso. Olhar o paciente além da doença dele. É aquilo que eu volto sempre a falar, e eu falo muito isso pro meu paciente. Não é a doença que te define, entendeu? Então, eu tenho um viés aqui, mas eu aconselharia, sim, sempre procurar por essa especialidade, porque eu acho que a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, tá? Então, eu aconselharia uma visita ao endócrino.
Muito bem, doutora. Eu quero agradecer sua presença aqui. Daria pra gente continuar batendo esse papo até o final da tarde, né? É um assunto muito amplo, conforme você disse, mas foi muito bacana. A gente conseguiu abordar pelo menos os 3 principais, as 3 diabetes, que é a 1, a 2 e a gestacional. Então, com certeza, foi uma entrevista, assim, com riquezas de informações, que inclusive vai estar no nosso YouTube, para quem quiser assistir depois com calma. Vale a pena, porque é um conteúdo que enriquece, né? Informação salva vidas. Informação salva, né, informação salva. Quero te agradecer, mas antes de a gente encerrar, eu quero deixar aberto para, de repente, você falar em um assunto que nós não falamos. Também, se você tiver rede social, quiser passar, falar onde as pessoas te encontram, fica à vontade. Bom. Só um dado aqui que me atentou, que é justamente aqueles que estão nos ouvindo, quando que a gente faz o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico de diabetes, uma glicemia de jejum alterada é uma glicemia acima de 99 até 125. Já é uma glicemia alterada, tá? Então, isso já é um pré-diabetes. Procure. Sim, já é um indicativo. Exatamente. Acima de 126, sem sintomas, que é aquele paciente assintomático. Acima de 126, diabetes. Geralmente, a gente confirma com 2 dosagens, tá? Mas é um paciente que, já tem que ficar atento. Então, não, uma glicemia que tá pouquinho alterada. Não, você já tem que procurar. Então, acima de 99 até 125, pré-diabetes. Acima de 126, diabetes. E quando o paciente está muito sintomático, foi aqueles sintomas que a gente falou, urina demais, muita sede, muita fome, perdendo peso, enfim, todos os sintomas, perda de visão, é um paciente que acima de 200, ele já é diagnosticado. Porque ele tem sintomas e está com uma glicemia aleatória acima de 200. Essa que eu falei de 99, de 126, ela tem que ser em jejum, tá? Então, isso é um dado muito importante. E aí, eu me coloco à disposição, tá? Vocês me encontram no Instagram, Priscila Scatena.endócrino. Eu atendo na clínica Sermed. É ali na Bruno Garcia, esquina do Hospital da Cacemes, é fácil localização. E eu tô à disposição. Muitos me conhecem, eu já tô em Três Lagoas há 9 anos. Já meu marido da cidade, né? Meu marido que é daqui, por isso que eu vim para Três Lagoas. E vocês me encontram, tô à disposição. Joia, doutora, muito obrigada, viu, por esse papo. Agora são 11h48, 11h48. Eu recebi aqui no estúdio a doutora Priscila Scatena, médica endocrinologista. Nós falamos sobre diabetes. E daqui a pouquinho essa entrevista estará no nosso YouTube, nosso canal Difusora 99.5 FM. Então dá para você assistir com mais calma e saber sobre os 3 principais tipos de diabetes nesse momento, né, de informações tão importantes. Agora são 11h49. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp
67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quinta-feira, 21 de março de 2024. Agora são 11 horas e 52 minutos, 11h52. Vamos dar sequência aqui à nossa programação até o meio-dia. E eu vou chamar o Henrique Ferian mais uma vez, que tem informações sobre o recapeamento que acontece ali na Ranulfo Marques Leal. Bom dia, Gisele, bom dia. Você que está ouvindo a Difusora FM 99.5, o nosso Tribuna Livre no ar, e a gente está aqui nessa região de Três Lagoas, no Cristo, debaixo dos braços do Cristo, literalmente. Por quê? Porque, como você percebe nas imagens, essa região aqui está um pouco complexa, viu? O negócio está meio conturbado, porque o DENIT vem realizando, através da empreiteira, o trabalho de recapeamento da Ranulfo Marques Leal. E como está recapeando, obviamente, os dois lados, né? Você sabe que tem transtorno. E se tem transtorno, tem que ter paciência. O pessoal é meio pego de surpresa, quem não está trafegando muito por essa região e de repente vem para trafegar. Por exemplo, a Capitão Olinto Mancini está fechada para você que quer cruzar o Cristo e seguir pelo Olinto Mancini passando pela Ranulfo Marques Leal, vai se deparar com o cruzamento fechado, com o semáforo funcionando só aqui na Ranulfo Marques Leal. Para Olinto Mancini está fechado, ninguém cruza, ninguém vai, ninguém vem, sentido centro-bairro aqui nessa região. Os trabalhos começaram lá atrás, né? Lá na rotatória com a BR-158 e seguem em Ranulfo Marques Leal em frente aqui. E eles estão nesse local próximo ao Cristo e vai continuar para lá, viu? Para o lado de lá da Ranulfo Marques Leal, sentido Rosário Congro. Então, o pessoal está trabalhando, os veículos estão trafegando aqui. Tem trânsito, demora um pouquinho, sistema de semáforo, tem só uma faixa de rolamento. Portanto, para você que vai passar por esse setor, precisa passar por esse pedaço, venha, mas venha sabendo que vai ter tempo de espera. Para você que vai passar por aqui, mas precisa contornar, contorne, não passe por aqui, ganhe tempo, porque esse trabalho vai se estender ao longo desta quinta-feira e provavelmente, se o tempo colaborar, se as condições climáticas permitirem, eles seguem amanhã, sexta-feira. Mas, de qualquer maneira, esse pedaço está bastante complicado, está meio caótico a questão do trânsito aqui nessa região, mas fique tranquilo, passe por fora, contorne pelas paralelas aqui da Olinto Mancini, da Ranulfo Marques Leal, para você conseguir se desvencilhar desse trânsito, né? Porque o pessoal está trabalhando e é obra, né? Obra é daquele jeito, não tem como não ter transtorno. Tem algum transtorno momentâneo, já há alguns dias, mas depois disso fica tranquilo e vai solucionar o problema dos buracos da Ranulfo Marques Leal, que eram bem grandes, inclusive tema de debates envolvendo o prefeito Ângelo Guerreiro, que vivia falando a respeito das condições de asfalto aqui da Ranulfo Marques Leal. Mas agora, depois dessa obra, vai estar resolvido. Inclusive outro trecho, né? Que sempre gerou debate por conta dos problemas, principalmente em dias de chuva, onde o pessoal trafegava a ciclofaixa aqui da Ranulfo Marques Leal, que era bastante problemática quando chovia, não dava para trafegar de bicicleta, porque alagava tudo, né? Então agora eles estão recapeando não só
a Ranulfo, mas também esse trecho envolvendo a faixa de ciclista, que também está recebendo asfalto e com isso vai receber sinalização, e aí o ciclista vai poder utilizar esse pedaço aqui da Ranulfo Marques Leal. Então tenha calma, tenha tranquilidade, o tráfego está intenso, está pesado. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, a tendência é aumentar mais esse tráfego. Dos dois sentidos, tem cone sinalizando. Preste atenção para você, obviamente, não se envolver em nenhum tipo de acidente. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h56, 11h56. O assunto agora é esportes e para isso eu chamo o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta quinta-feira aqui na nossa programação de jornalismo. Ontem o Globo Esporte divulgou o ranking dos 10 primeiros colocados em termos de associados na temporada de 2024. Algumas surpresas aconteceram aí neste ranking divulgado ontem. O Palmeiras, pelas conquistas obtidas nos últimos anos, se mantém na primeira colocação com o maior número de associados. Inclusive, saiu do ano passado de 66 mil para quase 200 mil agora em 2024. E o Palmeiras tem todas as possibilidades aí, inclusive, de conquistar mais um título já no início da temporada, que é o Campeonato Paulista, que terá como adversário na próxima quinta-feira a equipe do Novo Horizontino. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas continuando ainda sobre o ranking, o Palmeiras é o primeiro, o Internacional de Porto Alegre é o segundo, o Grêmio é o terceiro colocado. A surpresa maior ficou por conta do Flamengo, que tem, segundo os especialistas, a maior torcida do Brasil. No entanto, no ranking de associados, o Flamengo tem apenas 66 mil associados, ao passo que o Palmeiras está com 176 mil associados. É uma diferença muito grande o Flamengo, então, aparecer aí na quinta colocação. E outras surpresas foram as equipes do Corinthians e do Santos, que não estão nem entre as 10 maiores do país no que tange ao número de associados nos clubes. Aí então, um dado novo e interessante. Flamengo na quinta colocação, tido como a maior torcida do Brasil. O Corinthians, tido como a segunda maior do Brasil, não está entre os 10 primeiros, bem como a equipe do Santos também. Olha, ontem o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na tarde de ontem, acabou julgando aquele pedido da Itália para que o Robinho, ex-jogador do Santos, possa cumprir a pena aqui no país. 11 ministros participaram do julgamento e 9 deles aceitaram o pedido da justiça italiana. O Robinho, então, vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil, lembrando que o pedido é de 9 anos de reclusão por um estupro cometido coletivamente no ano de 2013. A sentença só saiu em 2022. Naquela ocasião, o Robinho estava aqui no Brasil, inclusive de contrato recém-assinado com o Santos, quando surgiu, então, a sentença lá na Itália. O Santos, a pedido da torcida, acabou rompendo o contrato com o Robinho. De lá para cá, ele ficou no anonimato. No último domingo, agora, ele deu entrevista à Rede Record de televisão e, inclusive, a Record transmitiu ontem, ao vivo, o julgamento do Robinho. E 9 dos 11 ministros optaram para que o Robinho não só cumpra a pena aqui no Brasil, como seja preso imediatamente, o que vai caber à Polícia Federal da cidade de Santos. Os seus advogados já disseram ontem, pós lido o relato, de que vão entrar com habeas corpus pedindo para que o Robinho possa responder em liberdade. 2 recursos serão impetrados, um no próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o outro lá no STJD,
que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Ele vai entrar nos 2 órgãos pedindo aí a cedência do habeas corpus para que ele não seja preso imediatamente. Neste final de semana tem Brasil e Inglaterra e depois tem Brasil e Espanha. O time está sendo preparado por Dorival Júnior inicialmente agora na Inglaterra, depois eles viajam para Santiago Bernabéu, onde o Brasil fará a segunda apresentação. Pelos campeonatos regionais, na grande maioria, nos grandes centros, não teremos jogos neste final de semana em função da seleção brasileira, da data FIFA. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, os jogos de volta estarão acontecendo, 2 no sábado e outros 2 no domingo, que irão apontar os semifinalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Muito obrigada, Nenê, pelas informações atualizadas do esporte. Agora é 12:02 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Continue ligadinhos que tem muita programação boa ainda por vir. E amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7h, Henrique Ferian, com o Difusora Notícias. E eu voltarei a partir das 11h com o Tribuna Livre. Até lá!